Canal Meu Tricolor chegando nesta tarde de terça-feira, dia 26 de março, para poder falar de dois assuntos muito importantes. E eu quero convidar a tua presença a ficar comigo até o final desse vídeo, beleza? Solta a vinheta e vambora! Fala, torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor. Muito prazer, eu sou o Fagner e para mim é sempre um motivo de alegria estar aqui com vocês todas as vezes que tenho essa possibilidade. E para mim é muito gratificante poder estar aqui do outro lado trabalhando, produzindo conteúdo e levando para vocês o máximo de informações que eu posso e deixando vocês bem cientes sobre tudo que acontece no nosso tricolor, no nosso Flusão. Beleza? Então gratidão, tá? Gratidão de coração pela tua presença, gratidão pelo teu apoio, pela tua parceria, que é fundamental, tá bom? Vamos embora falar de Fluminense nesse vídeo. Fluminense que retorna aos treinamentos nesta terça-feira, mas vai treinar hoje às 16 horas, na parte da tarde. A partir de amanhã, dia 27, é que começa o treinamento às 9h30 da manhã, beleza? Semana cheia de treinamento e com aquelas expectativas maravilhosas de retornos importantes. Retornos que já aconteceu de Samuel Xavier, importante, de Ganso, Cano e também do Douglas Costa, tá? Ao que tudo indica, segue em tratamento em recuperação Marlon e o Keno, que provavelmente não farão a viagem do Fluminense para Lima, no Peru, para poder fazer a sua estreia diante do Alianza Lima. Viagem essa que já está marcada. Ontem eu falei para vocês aqui sem muita certeza, mas eu imaginava que o Fluminense viajaria na segunda-feira, treinaria no dia 2 para no dia 3 jogar. E eu cravei, sabe? Basicamente é um chute muito certeiro no ângulo, entendeu? O Fluminense viaja nessa segunda-feira, dia 1º, na segunda-feira que vem, treina no dia 2 lá em Lima para poder enfrentar o Alianza Lima na sua estreia da Libertadores, né, 2024. Beleza pura? Galera, recado importante. Deixa o teu like pra mim nesse vídeo. Se você tá me vendo ainda não é um inscrito, se inscreva no canal. Ativa as notificações, clique em todas para você não perder nenhum vídeo. Comenta e se você puder compartilha esse vídeo no final, tá bom? Amanhã, dia 27, a nossa live de 1 ano e vocês estão todos convidados. A partir das 19 horas. Não perca, anota na sua agenda porque a tua presença ela é muito especial e muito importante. Beleza? O assunto agora desse vídeo aqui, para a gente poder também não ficar falando muita coisa aqui, um assunto muito longo, é sobre André e sobre John Arias. Quero muito a tua atenção aqui, por quê? John Arias está com a seleção colombiana, que joga hoje contra a Romênia às 4h30 da tarde, tá? Esse jogo lá na Colômbia. O Brasil, né, o André está com a seleção brasileira. Não jogou contra a Inglaterra no último jogo, mas talvez possa ter oportunidade de jogar hoje contra a Espanha, no Santiago Bernabéu, na casa da Espanha, né? Esse jogo às 5h30 da tarde vai ser televisionado, tá? Tomara que o André tenha oportunidade para poder mostrar o seu talento. E o porquê desse vídeo falando, sabe, com mais ênfase sobre André e sobre John Arias? Porque eu tô com uma matéria aqui que foi trazida pelo jornalista Rafael Leitão, sabe, da Bola VIP. Ele trabalha para esse veículo de informação. E o título da matéria diz assim, ó: empresário de André marca reunião em Madrid e pode acelerar negociação do Fluminense. Carlos Leite vai aproveitar amistoso da seleção na capital espanhola para avançar na definição do futuro da peça-chave tricolor. E eu vou seguir aqui para vocês aqui a matéria, tá? O Fluminense se prepara para retornar aos gramados e o próximo duelo acontece na Copa Libertadores, na primeira partida do tricolor pela fase de grupos da Copa Continental. No dia 3 de abril, a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz encara o Alianza Lima no Peru, dando o pontapé inicial em busca do bicampeonato. No entanto, a direção está de olho no mercado europeu, já que o futuro de André pode ser definido no decorrer da data FIFA. O volante
do Fluminense está com a seleção brasileira, onde a equipe de Dorival Júnior encara a Espanha nesta terça-feira, dia 26. Contudo, o empresário do atleta, Carlos Leite, tem reunião marcada. A iminente saída do jogador é algo que tem movimentado os noticiários do time de Guerreiros há tempos, porém o Fluminense acabou levando vantagem com o fechamento da primeira janela de negociações, garantindo a permanência de André ao menos até julho, quando será aberto o segundo período de transferências. Como a partida da seleção acontece em Madrid, no Santiago Bernabéu, Carlos Leite acompanhará a cria de Xerém, porém aproveita a viagem para se encontrar com representantes do Atlético de Madrid. Grava isso. Vale lembrar que o interesse da equipe espanhola foi despertada desde o final da temporada de 2023. O valor acima da multa anima a negociação. Valores estratosféricos. O jogador também movimentou a Premier League. Afinal, o Liverpool e o Fulham, ambos da Inglaterra, também manifestaram a vontade de contratar o meio-campista do time de Guerreiros. Porém, a iminente saída do técnico Jürgen Klopp dos Reds pode brecar a investida, já que o clube vai rever os pedidos de contratações. Desta forma, Leite abrirá uma importante oportunidade para a transferência à Europa. O Atlético de Madrid deve apresentar uma oferta por André, algo em torno de 50 milhões de euros, cerca de 270 milhões de reais. A informação é do portal RTI Esportes, tá? A quantia pode seduzir o tricolor das Laranjeiras. Afinal, a gestão de Mário Bittencourt descarta uma negociação por empréstimo e só libera a venda se a negociação for acima de 40 milhões de euros, ficando acima da multa rescisória do volante, que está em 35 milhões de euros. Aqui só para poder a gente fazer alguns ajustes. A multa de André, ela é 40 milhões de euros e não 35 milhões de euros. E eu citei acima aqui que o Atlético deve apresentar uma oferta por André, algo em torno de 50 milhões de euros. E aí eu fico me perguntando, que sentido talvez fará isso, ou faria isso? Se a multa do jogador é 40 milhões, por que vão pagar 50 milhões de euros? Então, nós não sabemos, tá, o porquê que esses números estão sendo apresentados. Mas eu vou trabalhar aqui nesse vídeo com aquilo que a gente entende que seja o normal. O que é o normal? É o André sair pela multa rescisória, 40 milhões de euros, tá bom? Então, a gente está falando aí que é uma negociação que beira a casa dos 216 milhões de reais por André. Uma venda, sabe, tão maravilhosa que vai ser a maior venda de um meio-campista, de um volante para o futebol europeu. Será a maior venda da história do nosso Fluminense. E a matéria continua. Ciente de que pode perder uma das peças-chaves do sucesso do Fluminense na última temporada, a diretoria do clube já mira o mercado da bola, visando a reposição do volante. Tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre a reposição. E aí, a gente tem aqui agora a situação do John Arias. Ou seja, vamos finalizar o André e depois a gente fala do John Arias. Carlos Leite, que é o empresário de André, tem reunião marcada para hoje, tá? Para hoje praticamente, né? Enquanto o Brasil joga com a Espanha, o Carlos Leite vai estar falando com o pessoal do Atlético de Madrid para poder selar já essa transação, selar já essa contratação do Atlético de Madrid com o André. Deixar tudo já muito bem encaminhado. E aí, no meado do ano, vem essa proposta, ou até mesmo antes, né? Para que o André possa estar saindo, se transferindo para o futebol europeu, jogando na Espanha. Em relação ao John Arias, o seu empresário, seus agentes, né? Também estão na Espanha com propostas de Sevilha apresentada para o atleta. E diz a matéria, o clube tem outra preocupação
sobre possíveis saídas. John Arias entra na lista dos interesses do futebol espanhol do time de guerreiros. O Sevilla já encaminhou uma proposta. O Sevilla já encaminhou uma proposta, diz a matéria, não sou eu que estou dizendo, para contar com um atleta colombiano. De acordo com a matéria publicada pelo portal Bola VIP Brasil, o Fluminense não abrirá negociação por menos de 10 milhões de euros. Isso em reais dá 54 milhões e 300 mil reais, conforme a cotação atual. Ou seja, aqui eu tô aqui com vocês o seguinte: o Fluminense em cima de John Arias não abrirá negociação por menos de 10 milhões de reais. Então, se chegar uma proposta de 10 milhões de reais, o Fluminense já pode conversar. Só que, se chegar alguma coisa, sabe, maravilhosa, especial, na casa de 15 milhões, eu botei 15 milhões de euros, a gente está falando de algo de 81 milhões de reais. Com essa proposta, eu acho muito difícil o Fluminense manter John Arias. Acho que é uma proposta que o Fluminense vê com muito bons olhos. Será também uma proposta muito maravilhosa em condições de recebimentos para o atleta, para o jogador. Então eu acho que é uma venda casada, boa para Fluminense, boa para o John Arias e também muito boa para o Sevilla, por exemplo, tá? E aí essa venda ela acontece. Saindo o André por 40 milhões de euros, que dá algo em torno de 216 milhões de reais. Ou seja, meus amigos, estamos falando algo próximo, algo em torno, tá, de 300 milhões de reais pintando nos cofres do Fluminense no meio do ano agora na janela de transferência. E segundo a janela de transferência do Transfer Market, a janela da Inglaterra ela abre daqui a 80 dias, no dia 14 de junho. Se não vier alguma proposta estratosférica para cobrir tanto o Sevilla quanto o Atlético de Madrid, aí eles podem sair para o futebol inglês, tá? Fulham, né? Liverpool, que já teve o interesse pelo André, rejeitando uma oferta de 30 milhões de euros. Se não pintar nada disso, a gente tem a janela de maior impacto para a Espanha, que abre no dia 1º de julho. 1º de julho, ou seja, daqui a 97 dias. Meus amigos, para a gente finalizar esse vídeo, nós temos muita chance de no meio do ano perdermos mais 2 jogadores importantíssimos para nossa estrutura de jogo, John Arias e André, que para mim provavelmente vai acontecer, porque são 2 jogadores que estão num nível muito alto, estão no nível tipo assim, ó, cresce, joga no nível top para poder vocês serem vendidos para a Europa. Basicamente é isso o momento de John Arias e o momento de André. Se André tiver a oportunidade de entrar hoje, vai ter uma chance muito grande de apresentar o seu futebol lá para a Espanha. Não que não tenha apresentado ainda, mas quando você joga é uma outra coisa. Poderia ter acontecido isso, sabe? No jogo contra a Inglaterra, lá em Wembley. Só que Dorival Júnior segurou André. John Arias foi titular contra a Espanha. Jogou demais. Então, assim, deu uma cartada para quem quer ver o futebol de John Arias de maneira violenta. John Arias teve participação na construção do gol da vitória da Colômbia contra a Espanha. E hoje, provavelmente, vai ser titular também contra a Romênia. Será que ele faz um gol hoje? Porque John Arias joga mais perto do gol. E aí, meu irmão, sabe, o momento é épico, o momento é especial, tanto para John Arias quanto para André. E eu acredito que, assim como saiu Nino, sabe? No início desse ano de 2024, vai sair André e vai sair John Arias no meio do ano. E aí a gente vai precisar fazer todo um trabalho para poder reestruturar esse time. Ao que tudo indica, Thiago Silva vem em junho ou julho. Ao que tudo indica. E aí sim, cobre Nino, de uma cobertura muito especial devido à qualidade do Thiago Silva. Na saída do André, o Fluminense pode ir ao mercado ou o Fluminense pode trabalhar muito forte, sabe, na estrutura psicológica do Alexander para que ele possa cumprir muito bem esse efeito. E também tem Gabriel Pires, que pode entrar também para poder dar esse reforço, sem que o Fluminense vá ao mercado para contratar alguém de peso para o lugar de André.
E na saída de John Arias, a gente vai ter que trabalhar muito forte na questão de Marquinhos essa temporada e na questão de Douglas Costa, para poder a gente suprir, sabe, com muita qualidade essas ausências que possivelmente perderemos no meio do ano. Beleza? Era esse vídeo que eu queria trazer para você nesse início de tarde do dia 26. Beleza pura? Quero contar com o teu like, se inscreva no canal do Meu Tricolor, ativa o sino para você não perder nenhum vídeo, comenta o que você, pensa sobre esse assunto e se você puder compartilhe os vídeos aqui do canal também. Não esquece da live de amanhã às 19 horas em comemoração a 1 ano do canal Meu Tricolor e todos vocês são meus convidados, quero muito a presença de todos vocês para poder a gente fazer uma live muito especial, com muitas surpresas. Vocês vão conhecer um pouco da história do canal Meu Tricolor, tá bom? Quero mandar um beijo especial no final desse vídeo pro meu sobrinho Rodrigo. Tá completando mais uma primavera neste dia. Rodrigo que me ajuda demais nesse canal. É um dos caras que trabalha comigo, nessa espinha dorsal para poder deixar esse canal cada vez melhor. Então, Rodrigo, beijo no teu coração, meu filho. Que Deus possa te abençoar e te conceder muitos anos de vida. Valeu, galera. Tamo junto. Saudações, Tricolor.